Ainda falando sobre APIs robustas e software de qualidade, hoje nós vamos falar sobre o Notification Partner. E esse padrão, ele traz para nós, desenvolvedores, a vantagem de detalharmos todas as validações que foram feitas em nosso domínio para o usuário. Então, o usuário recebe tudo aquilo que o sistema não aceitou persistir por ele, sim, ele tem a oportunidade de alterar o formulário e assim enviar de forma que o sistema permita a persistência. Esse padrão já trouxe algumas polêmicas no meio da comunidade dev, porque uns defendem que o domínio, sim, ele pode executar uma exceção quando não há é, uma determinada regra atendida. Já outros defendem que a notificação é melhor. Bom, como nesse curso nós implementamos o nosso design de código baseado em Domain Driven Design, bom, nós vamos seguir o DDD que ele prega sobre Notification Partner. Então, vamos para a aula. Seguindo aqui na aula, vamos agora voltar lá na nossa Solution Explorer. E agora vamos fazer o seguinte, vamos botão direito em cima do projeto, Add, New Folder, e vamos escrever aqui Notifications. Daí nós vamos criar uma outra classe chamada Notification. E nessa classe nós vamos fazer algumas implementações aqui. Vamos criar algumas propriedades. Vamos lá. A primeira propriedade que nós vamos criar vai ser a propriedade message. Lá, deixá-la privada. Vamos criar message, vamos criar um int, que é o code. Code não. Vamos colocar ele status, para eu poder devolver o status, independente da gente estar usando um formulário numa página web ou alguém que esteja consumindo a nossa API. Então, vamos deixar aqui como status. Vamos adicionar também uma lista. Tá? E essa lista vai ser uma lista de string, tá? Que são as listas dos possíveis erros. Agora nós vamos criar também um booleano, tá? Que é o nosso success. Que é um booleano, que é o nosso success. Perfeito. E agora vamos fazer o seguinte: esse booleano vai ser private não. Ele vai ser o seguinte: ele só vai receber o valor se ele é verdadeiro ou falso, se isso vai ser verdadeiro se não tiver erro. Perfeito. Bom, vamos lá. Vamos criar um método bem simples aqui, chamado addNotification. Então, ele vai ser um public, que vai retornar um notification mesmo, tá? E addNotifications. E o que ele vai ter? Bom, ele vai ter o string, que vai ser a nossa message, né? Nossa mensagem. E eu vou colocar um parâmetro que é o status, porque como eu quero retornar um tipo de status, eu vou deixar o domínio definir qual status vai retornar. Então, eu vou querer um HTTP
status code. Perfeito. E aí eu vou deixar ele como default bad request. Então, se tem a notificação, normalmente aí ele já vai retornar um bad request. É o mais comum de acontecer. E agora eu vou fazer o seguinte: eu vou validar se. olha, Eu vou validar se a mensagem está ok. Né? Se ela está vazia, eu vou retornar aqui. Para esse caso, para esse caso, eu vou fazer o seguinte: eu vou colocar um exception, tá? É até meio estranho colocar um exception dentro do notification. Sim, porque se estourar um exception é porque nós, desenvolvedores, esquecemos de colocar uma mensagem. Colocamos vazio, colocamos nulo e não vamos permitir isso. Então, isso nós vamos pegar na fase de teste, tá? Então, eu vou colocar aqui um new argument exception e como primeiro parâmetro aí, opa, colocar aqui o message, tá? A mensagem é necessária. Algo bem, bem raso. E aí, o que eu vou fazer? Ó, o Visual Studio já nos sugeria aqui um add message, só que para esse caso daqui, o que eu aconselho? Fazer uma validação antes, para não estourar erro. Então, o que eu vou fazer aqui? Vou criar um método aqui chamado, né, public void add, justamente que ele vai receber o erro, né? Aliás, erro não, a mensagem. Aham. E aí ele vai validar o seguinte, ó, if erros que nesse caso contains message, no caso se ele não contém, né? E aí eu vou colocar lá erro ponto add message. É isso aí. Então já tem um método aqui privado e aí eu vou colocar ele aqui. Perfeito. Feito isso, a gente tem mais uma questão para fazer. Nós vamos parar a aula por aqui, senão o vídeo vai ficar muito extenso e te espero na próxima aula, onde você vai ver a implementação do Notification Partner. Te espero lá.